Não, vamos agora mudar um pouquinho de frente, né? Vamos voltar lá para frente A, o segundo capítulo. Nós vamos começar agora o estudo da divisão de Euclides, que é a divisão euclidiana, ok? Uma divisão que a gente já está acostumado a fazer muito, desde lá do Fundamental 1. Então, quando eu tenho uma divisão Dzão dividido por Dzinho, eu vou ter uma resposta e eu posso ter um resto, né? Então, que nome que a gente dá para isso? O que eu quero dividir, todo o meu montante, ele vai chamar de dividendo. Então, esse Dzão é o meu dividendo. Ok? Então, esse Dzão aí, eu vou dar o nome de dividendo. O meu Dzinho minúsculo é chamado de divisor. Divisor. E eu tenho a resposta, que é o quociente. Então, o quociente é a resposta de uma divisão. E também pode ter resto, que é o R. Então, tá aí. O que eu quero dividir eu vou chamar de dividendo. Eu tenho o meu divisor. Eu vou ter a resposta, que é o quociente. E vai ter um resto. Aí eu posso falar o seguinte também. Esse dividendo, que é o Dzão, nada mais é do que o quociente vezes o divisor mais o resto. Então, tá aqui. Que a gente vai usar muito. Ó. O dividendo, o que é? É o quociente vezes o divisor mais o resto. Um exemplo. Se eu for dividir 25 por 2, quanto é 25 dividido por 2? Eu sei que vai dar um quociente 12 e vai sobrar 1, porque 12 vezes 2 é 24, sobra 1. Então, só para exemplificar isso aqui, eu posso falar que o 25 é 12 vezes 2 mais 1. Então, tá aí a divisão de Euclides. Ó. Um exemplozinho bem simples. O que é esse 25? É o quociente vezes o divisor mais o resto. Ó. 12 vezes 2, 24. Homenagear os nossos amigos aí. Quem gosta, né? Mais 1, 25. Ok? Então, um exemplo bem prático da divisão euclidiana. Só que eu tenho uma condição super importante, principalmente para o resto. Esse resto, gente, ele tem que ser menor que o divisor, correto? Ele nunca vai poder ser maior que o divisor, certo? E ele também tem que ser maior que zero. Ou seja, se ele é maior que zero, ele é um número positivo, correto? Então esse resto sempre vai ser positivo e ele tem que ser... Ah, ele pode ser zero? Pode. O que acontece quando o resto é zero? Eu falo que o número é divisível. Quando o número é divisível, é porque o resto é zero. O 24, ele é divisível por 2? É, porque vai dar 12 e o resto é zero. Ok? Então o resto pode ser zero. Quando o resto é zero, eu falo que o número é divisível. Mas ele tem que ser maior ou igual a zero e ao mesmo tempo menor que o divisor. Eu coloquei em módulo aqui, né? Porque às vezes o divisor ele é um número negativo, correto? Por isso coloquei em módulo aqui. Certo? Então, olha só outra situação para a gente analisar. 7 dividido por 2. Quais são os possíveis valores para o resto? Opa, Rogério, você disse que o resto tem que ser menor que o divisor. Então, se eu sei que o divisor é 2, eu só tenho 2 valores para o resto. O resto pode ser 0 ou o resto pode ser 1. Correto? Por quê? Porque eu sei que o resto tem que ser menor que o divisor. Se o divisor é 2, opa, o resto vai ser 0 ou 1. Se o resto for 0, significa que o número é divisível. Ou ele pode ser 1. Nesse caso, né, só para não ficar no vácuo, 7 dividido por 2 vai dar 3 e vai sobrar 1. Então o resto é 1. Mas os possíveis valores para o resto aqui seria 0 ou 1. Porque sempre o resto tem que ser menor que o divisor. E o resto precisa ser positivo. Tranquilo? Já volto com outro exemplo.